Cheguei. Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! Ontem nós encerramos o livro de Eclesiastes. Já estamos há algum tempo nos encontrando aqui para falar sobre o quê? Sobre o que está escrito na Palavra de Deus. Obviamente eu não dou conta e acabo dando o quê? Minha opinião acerca daquilo que a gente está lendo. E o que você, minha amiga, vai fazer com a minha opinião? Jogar fora, tá? Porque a minha opinião não vale de nada, o que vale é o que está escrito. Então, claro que algumas vezes eu me excedo, dou a minha opinião, digo o que penso a respeito do que cabemos ler, mas não considera, entendeu? Considero o que está escrito. Eu não sou nenhuma especialista na Bíblia, eu só sou uma pessoa que ama ler a palavra de Deus. E é por isso que estamos aqui. A versão é a mensagem e let's bora, porque hoje nós vamos começar o Velho Testamento no livro do Gênesis, tá? Então, let's bora? Gênesis 1 começa assim. Em primeiro lugar, Deus criou o quê? O céu e a terra. Tudo que se vê e tudo que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Deus disse, luz, e a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. E chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, primeiro dia. Deus disse, firmamento, haja separação entre as águas no meio das águas. Deus fez o firmamento. Separou as águas que estavam abaixo do firmamento das que estavam acima dele. E assim se fez, e deu ao firmamento o nome céu. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, segundo dia. Deus disse, separem-se, águas debaixo do céu, juntem-se num só lugar, apareça o continente. E assim se fez. E ao continente Deus chamou terra. E chamou o oceano as águas que haviam se juntado. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse, terra, cubra-se de vegetação, produza todo tipo de planta com semente, todo tipo de árvore frutífera. E assim se fez. A terra produziu plantas que continham semente de todo tipo, e árvores frutíferas de todas as variedades. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, terceiro dia. E Deus disse, astros, apareçam, brilhem no firmamento do céu, separem o dia da noite, distingam as estações dos dias e os anos, astros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes astros, o maior para tomar conta do dia e o menor para tomar conta da noite, e fez as estrelas. Deus as distribuiu pelo firmamento celeste para iluminar a terra, para reger o dia e a noite, para separar a luz da escuridão. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, quarto dia. Ele fez tudo isso, gente, ainda é o quarto dia. E tu aí, com preguiça de viver a tua vida e de fazer as coisas acontecerem, né, minha irmã? Mire-se no exemplo do trabalhador que Deus é. Deus disse, oceano, encha-se de peixes e de toda espécie de vida marinha. Pássaros, voem pelo firmamento acima da terra. Deus criou as enormes baleias, todos os seres vivos que fervilham em grande quantidade nas águas. E todas as espécies de pássaros, Deus viu que tudo aquilo era bom. E então os abençoou, cresçam, reproduzam-se, encham os oceanos, pássaros, reproduzam-se na terra. Foi-se a tarde, foi-se o dia, quinto dia. Deus disse, terra, produza vida de todo tipo, gato, réptil, gato. Eu já contei pra vocês que eu sempre misturei as letras, desde pequenininha. Em vez de falar custa, eu falava gusta, sabe? Até hoje, gente, se eu não pensar pra falar, eu vou falar errado, igual eu fiz aqui, ó. É gado, não é gato, tá? Gado, répteis, animais selvagens de toda espécie. E assim se fez, animais selvagens de toda espécie, gado de toda espécie, todo tipo de répteis e insetos. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra.
preciso dizer isso aqui, fazer uma reflexão, porque isso aqui baseia o fato de eu falar sobre o mito dos 4 temperamentos. Às vezes, e a gente lê isso de forma muito frequente, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus, o Senhor criou o homem imagem e semelhança dele. Criou, é verdade. Adão e Eva têm imagem e semelhança de Deus. Mas após o pecado, após a queda, nós perdemos essa característica. E por isso, amadurecimento faz com que eu e você reconquistemos aquilo que foi perdido no pecado de Adão e Eva. Como, Fernanda, está ficando maluca? Explico, tá? Pode ser uma maluquice e que eu explico a questão dos 4 temperamentos. Adão e Eva não tinham temperamento, gente. Eles eram perfeitos, feitos à imagem e semelhança divina de Deus. Logo, tudo que existia em Adão e Eva era perfeito. Tanto é que após o pecado, após a queda, algumas características não existentes neles antes, porque não combina com a imagem e semelhança de Deus, passam a aparecer. Qual é? Medo. E os olhos que eram puros, que não se incomodavam em estarem ali, né, desnudos, eles perdem esse olhar. Então eles querem se cobrir. Eles passam a sentir medo, mentem e passam a perder a pureza. Então, com Adão e Eva e o pecado da desobediência, nós perdemos essa qualidade de sermos imagem e semelhança de Deus. E aí, o que Jesus fez? Também outro ser perfeito, portanto sem temperamento, Jesus vem para nos redimir, para nos dar a possibilidade de, ao imitarmos, sermos santa como Ele é santo, resgatando, conquistando imagem e semelhança de Deus. E quando eu convido você a amadurecer, porque sim, esse é o nosso destino, é com o objetivo que Paulo trata nas suas cartas, lá no Novo Testamento, de que sejamos imitadores de Cristo, portanto, seres na estatura madura de Cristo, para que nós possamos então viver a plenitude que é a palavra de Deus. Então, aqui está escrito que Adão e Eva foi criado em imagem e semelhança, mas não pode dizer que a Fernanda foi criada em imagem e semelhança, que a Joana foi criada em imagem e semelhança, que Noé foi criado em imagem e semelhança, que José foi criado em imagem e semelhança. Vocês estão entendendo? Ah, não faz sentido. Tá tudo bem. Se para você não faz sentido algum, tá tudo bem. Mais uma vez, é uma reflexão minha que traz a abordagem daquilo que eu ensino, que é o estudo dos 4 temperamentos conectado com a espiritualidade. Tá bom? Dito isto, continuemos. É claro, para dominar por toda a terra. E Deus criou os seres humanos. Criou as imagens e semelhança para que refletisse a sua natureza. Ele os criou macho e fêmea, e então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando. Sejam responsáveis pelos peixes no mar e pelos pássaros no ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. Depois Deus disse: dei a vocês todo tipo de planta com semente sobre a terra, e todo tipo de árvore frutífera, para que se alimentem deles. Para todos os animais e pássaros, tudo que se move sobre a terra e respira, dou tudo que cresce na terra por alimento, e assim se fez. Deus olhou para todas as coisas que havia feito, tudo era tão bom, tudo era ótimo. Foi-se tarde, foi-se amanhã, 6º dia. Gênesis 2. O céu e a terra foram assim concluídos, até os últimos detalhes. Quando chegou o 7º dia, Deus havia terminado a sua obra. No 7º dia, ele descansou de toda a sua obra. Deus abençoou o 7º, fazendo dele um dia santificado. Porque foi o dia em que ele descansou de sua obra, de toda a criação que ele havia feito. Essa é a história de como tudo começou do céu, da terra, quando foram criados. Descansar não é pecado, tá, meu irmão? Que está aí no ativismo, trabalhando 7x7, 24 horas, se gabando disso, né? Ah, porque eu sirvo, estou à igreja 24 horas, eu não paro, Cuidado. De repente, você acredita que descansar é pecado. Só que a palavra está nos convidando a esse tempo de descanso e de contemplação de tudo que Deus já fez. Deus já fez coisas grandes para você. Deus já te deu bênçãos e você precisa parar, descansar,
Para contemplar. A contemplação nos volta para dentro e faz com que nós nos alinhemos àquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus. Quando nós estamos muito no ativismo, trabalhando 7x7, 24x24, a gente perde o poder da contemplação. E isso nos rouba da obra perfeita que Deus está fazendo. E aí, de repente, você começa a não ter satisfação naquilo que você está construindo junto com Deus. Que o Senhor está te dando força para ir até onde você tem ido. Mas se você não para descansar, você está, inclusive, fugindo um pouco daquilo que Deus faz. Deus para, descansa e contempla e diz: ficou tudo muito bom. Admirando aquilo que ele conquistou, que ele construiu ali naquela semana, tá? Plantas ou arbustos, o Eterno ainda não havia feito chover sobre a terra e não havia ninguém para cultivar o solo. Toda a terra era irrigada por fontes subterrâneas. O Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ter vida, tornou-se um ser vivo. Então o Eterno plantou um jardim do Éden, no lado leste, e ali pôs o homem que havia acabado de criar. O Eterno fez que nascessem da terra árvores belas e de todo tipo que forneciam alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden corre um rio que irriga o jardim e dali se divide em 4. O primeiro chama-se Pison. 4. Grava uma coisa comigo. 4 temperamentos, 4 estações do ano, 4 lados do jardim. 4 direções. O número 4, na simbólica, que é uma ciência, ele vai dar o significado de uma totalidade material, tá? O que simboliza a totalidade material? Aquilo que é atemporal, aquilo que é universal, não existe lei contra e está descrito na Bíblia. Então, toda vez que você ouvir algum estudo, alguma teoria que traz 4 passos, 4 princípios, 4 maneiras, 4 níveis, 4 temperamentos, com o número 4, você precisa entender que aquele estudo tem atemporalidade, é universal, portanto, pode ser aplicado em qualquer continente, em qualquer ambiente, é atemporal porque se provou pelo teste do tempo, não há lei contra, ou seja, não existe uma legislação que condene o estudo e provavelmente tem um embasamento bíblico. Então, para quem fica aí defendendo que os temperamentos é um estudo que é filosófico, portanto, não tem fundamentação bíblica, é um estudo que não é científico e, portanto, é uma balela, cuidado, porque você precisa compreender a simbólica por trás de cada estudo para depois você vir criticar ou julgar ou dizer que é uma balela ou não, tá? Só para contextualizar o número 4, que está sempre muito presente, a simbólica dos números na Bíblia. 4. Primeiro chama-se Pison e corre desde Avilá, lugar em que há ouro. O ouro ali é de excelente qualidade. O lugar também é conhecido por causa de uma resina de cheiro adocicado e das pedras de ônix. O segundo rio chama-se Gion e corre desde a terra de Cuxi. O terceiro chama-se Tigre e corre pelo leste da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Eterno levou o homem para o jardim do Éden, para que cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem. Deus levou o homem para trabalhar, para cultivar, para cuidar. O homem não pode viver, gente, desocupado, tá? Existe uma função para o homem. O homem foi feito para algo, tá? Nós, principalmente, fomos feitos para cultivar o Éden. O que é o Éden? É o paraíso. Nós fomos feitos para adorar a Deus. Essa é a nossa principal função. Por isso que quando existem pessoas longe do seu princípio básico, do seu propósito básico, que é a adoração ao Senhor, eles precisam adorar algo. Então quem não adora a Deus vai adorar política, vai adorar jogos, vai adorar o dinheiro, vai adorar outros deuses. Porque o nosso princípio de criação é adorar. Se não adoramos a Deus, aquele que nos criou, estaremos adorando a outra coisa. O que você tem adorado? Essa é uma reflexão que você precisa fazer. O Eterno levou o homem para o jardim do Éden para cultivar. E o Eterno ordenou ao homem: você tem permissão para comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não poderá comer. No mesmo momento em que comer dessa árvore, você morrerá. E o Eterno disse: não é bom que o homem fique sozinho.
Quando Deus dá a ordem, Eva não existia. Fique bem claro isso. Eva não ouviu diretamente da boca de Deus que ela era proibida de comer daquele fruto. Ela provavelmente foi direcionada, orientada por Adão, que foi quem recebeu a ordem direta, tá? E o Eterno disse, não é bom que o homem fique sozinho, farei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Então o Eterno formou do pó da terra todos os animais do campo e todos os pássaros do céu e levou-os ao homem para ver que nome ele daria a cada um. Eles seriam chamados pelo nome escolhido pelo homem, qualquer que fosse. E o homem deu o nome ao gado, aos pássaros do céu e aos animais selvagens, mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser a sua companheira. O Eterno fez que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e preencheu o lugar com carne. O Eterno usou a costela que havia retirado do homem para formar a mulher. Então apresentou-a ao homem. Engraçado, né? Que olhando para a estrutura anatômica do nosso corpo, a costela é a nossa estrutura, né? Olha como isso é simbólico, gente. Deus escolhe um lugar para formar a mulher que é a estrutura do nosso organismo, anatomicamente, e protege os nossos órgãos internos. Por isso a mulher é acolhedora, por isso a mulher é a estrutura. Olha como isso é simbólico. E fez o homem do pó da terra. O pó é o quê? Tá externo, fora. Por isso que o homem é o que vai. Por isso que o homem é o que abre caminho. Por isso que o homem é o líder. Por isso que o homem é o sacerdote. Por isso que cabe ao homem esse movimento externo que tira a mulher do interior. É por isso que nós mulheres funcionamos muito sob demanda. Então, se o homem se movimenta de forma empática para a mulher, ela devolve na mesma altura. Mas o que está acontecendo? Essa confusão, né? O homem está sentado esperando que a mulher faça esse movimento para com ele, quando na verdade não é essa a função. E aí a gente vê, né, as crises nos relacionamentos. Falta do estudo da simbólica por trás. E o Eterno disse, né? E o homem disse, até que enfim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Seu nome será mulher, pois foi feita do homem. Portanto, o homem deve deixar a pai e mãe e unir-se à sua esposa. E os dois se tornarão uma carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Se tem teólogo aqui, por favor, me ajuda. Ó, Adão tá vendo a mulher. O homem tá vendo a sua esposa. E o homem disse, até que enfim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Seu nome será mulher, pois foi feita do homem. Portanto, o homem deve deixar pai e mãe. Quem é que fala isso? Quem é que fala? Portanto, deve o homem deixar pai e mãe. Eu não consigo discernir isso aqui. Considerando, inclusive, que Adão e Eva não tinham pai nem mãe, né? Deus os criou. Se alguém souber, me manda um direct aí que eu vou amar ter essa resposta. E os dois se tornarão uma carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Ó, imagem e semelhança de Deus, não tem vergonha aqui. 3. A serpente era inteligente, mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o Eterno havia criado. Ela disse à mulher, será que entendi direito? Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? A mulher respondeu, claro que não, temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio, foi que Deus disse, não comam, nem mesmo toquem, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher, vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem... Sim, eu sei que Deus é o pai e cuidador, minha gente. Eu estou dizendo aquilo que a gente utiliza de embasamento bíblico para dizer assim, ó, você que está casando, meu querido, aparta da tua mãe e do teu pai. Por que entra neste momento em que eles não tinham pai e mãe? Naturalmente falando, tá? Traz aqui pro contexto. Aqui, olha só como a serpente faz com Eva. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade, serão como Deus. Conhecerão todas as coisas, tanto bom quanto mal. A mulher olhou para a árvore e percebeu que o fruto era o quê? Apetitoso.
Olha só, plantou uma emoção, plantou uma sensação, e Eva, que nunca tinha olhado para aquela árvore de forma a desejar, porque existia uma ordem, não coma, passou a desejar aquele fruto, que antes era qualquer coisa, menos desejável para ela. Então, cuidado com o que você escuta, meu irmão e minha irmã. Cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você segue, cuidado com os livros que você lê, cuidado com as séries que você assiste. Minha gente, eu já contei aqui que uma vez eu tava assistindo uma série meio perturbada e eu fiquei meio perturbada com a série. Ai, mas eu não sou assim. Ah, é que tu não percebe, tá? Mas o negócio é sério, o negócio é sério. Daí ela disse, pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas, pegou o fruto, ó o que ela pensou. Ai, deve ser muito legal conhecer todas as coisas. E que mal tem, né, gente, conhecer todas as coisas? Ela nem sequer passou na cabeça dela assim, mas eu não devo porque eu não recebi a ordem para fazer. Eu não recebi essa direção. Se eu fizer, eu vou estar desobedecendo. Não, ela só pensou no desejo. Cuidado com o que está guiando os seus comportamentos e as suas decisões. Quantas vezes a gente só pensa no prazer de fazer algo? Ai, o prazer de comer o chocolate, o prazer de beber o refrigerante, o prazer de estar nesse ambiente, o prazer de comprar, sem analisar a consequência daquele ato. Eva estava sendo guiada puramente pelos seus desejos, pelas suas vontades. Uma pessoa desordenada, ela é refém das suas emoções, ela é refém dos seus desejos. E eu nem vou dizer que existe uma abordagem psicológica que vai dizer para você que quando você não deixa os seus desejos aflorarem em você, quando você os reprime, você está sendo castrado. Nem vou dizer que existe uma abordagem psicológica que defende esse tipo de tese. Cuidado, porque o diabo é astuto. Ele está até hoje com a sua inteligência tentando dizer que o seu desejo é legítimo. E que o que tem? Ah, mas o que tem? É só isso que eu vou fazer? É que isso provoca morte. E não é uma morte natural, é uma morte espiritual. É uma morte que faz com que o seu roteiro, a sua história, a sua biografia esteja rachada, como esteve rachada a biografia de Adão e Eva. Só para refletir acerca dos seus desejos e quais são as consequências que ele pode trazer para a sua vida. Na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade, tá entre aspas aqui. Descobriram que estavam nus. Então costuraram roupas provisórias feitas de folhas de figueira. Quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher fizeram o quê? Se esconderam. Não queriam se encontrar com o Eterno. Gente, isso aqui é tão real, a nossa natureza adâmica é tão real. A Aurora tem 1 ano e 9 meses, a minha filha. E quantas vezes eu fico olhando para a Aurora e eu falo, meu Deus, como é que ela já tem esse tipo de comportamento? Ela pega aquilo que não pode, porque ela já sabe que não pode. Aí ela pega aqui, ó. Ela pega, né, o meu negócio labial. Sabe o que ela faz? Ela sai correndo para se esconder, para mexer escondido com isso aqui. Gente, isso aí não foi ela que aprendeu. Ah, ela aprendeu. Vai nessa. Vai nessa que a criança nasce pura, tá? Vai nessa. É resultado, gente. É consequência. É consequência. O que a Aurora faz hoje é o que Adão e Eva fizeram quando eles compreenderam que eles tinham falhado na missão de obedecer. E aí, vamos lá. Eles não queriam. Quando escutaram o som do Eterno, correram e se esconderam. Não queriam se encontrar com Deus. É isso que o pecado faz com a gente. Nos rompe com a nossa ligação com o Senhor. E faz com que a culpa queira nos manter distante dele. Eles se esconderam. Eles não queriam encontrar com o Criador. Não foi o Criador que disse, a partir de hoje não quero mais papo. Não. Foi a culpa.
Quantas vezes, minha gente, que eu falhei, eu pequei e eu não tinha força para orar, eu não tinha força para ler a Bíblia, porque a culpa dizia assim: ah, lá vai tu, sou hipócrita. Mal sabia eu que isso era a voz do capeta no meu ouvido, me culpando, me condenando, me julgando, porque Deus continuava de braços abertos me esperando. Para quê? Para que a misericórdia dele me alcançasse. Mas o Eterno chamou o homem: onde você está? Ele respondeu: eu te vi no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, então me escondi. E o Eterno disse: quem disse que você estava nu? Gente, eu não sei você, mas toda vez que eu leio isso eu fico pensando no coração partido de Deus. Ah, mas Deus sabia que ia acontecer. Mas é pai, né? É pai. E ele disse: quem disse para você que estava nu? Você comeu da árvore que eu te proibi? É igual o pai, né? Quando fala: filha, sério, você fez isso? Filho, você tá mentindo para mim? O pai sabe. Mas a pergunta é quase que um pedido de socorro. Diz que eu tô enganado? Diz que você não fez? E aí ele disse: a mulher que tu me deste para ser a minha companheira, ela me deu o fruto da árvore e sim, acabei comendo. Então o Eterno disse à mulher: o que foi que você fez? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu acabei comendo. Gente, isso aqui é triste demais. Meu Deus, como isso é triste. Que passagem difícil de ler, né? Então o Eterno disse à serpente: por ter feito isso, você será amaldiçoada mais que o gado e os animais selvagens. Amaldiçoada para rastejar ou comer o pó a vida toda. Declaro guerra entre você e a mulher, entre seu descendente e o descendente dela. Ele ferirá a sua cabeça e você ferirá o calcanhar dele. E ele disse à mulher: multiplicarei suas dores no parto. Você dará à luz a seus filhos em meio a dores. Você vai querer agradar o seu marido, mas ele governará sobre você. Mais uma reflexão aqui. Uma vez eu fiz um curso, eu sempre gostei de batalha espiritual, de libertação. Ah, mas eu não acredito. Tá tudo bem, eu acredito. Eu fazia curso de batalha espiritual, sempre amei a Rebecca Brown, sempre amei esses livros de libertação, sempre. E aí uma vez eu fui fazer um treinamento de libertação e lá eles falavam o seguinte, que essa parte aqui que Deus coloca a mulher como inimiga da serpente e que a mulher e a sua descendência pisará a cabeça dela, é como se a mulher tivesse essa autoridade de ir dentro do seu lar e de defender a sua casa em poder de oração e de mandar com autoridade que a serpente, né, esmagar a cabeça da serpente. Então, né, enfim, há poder na oração de uma mãe, há poder na oração de uma mulher. Por quê? Porque dizem, né, segundo esse treinamento que eu fiz, Deus deu essa autoridade para nós mulheres. E aí ele diz: multiplicarei as dores do parto. Já doía, porque se ele está multiplicando é porque já doía, ok? Já doía, mas ele multiplicou suas dores. Você dará à luz seus filhos em meio a dores. Você vai querer agradar o seu marido, mas ele governará sobre você. E disse ao homem: por ter dado ouvidos à mulher e comido da árvore, de que proibi de comer, não coma dessa árvore, até mesmo a terra será amaldiçoada por sua causa. Tirar o alimento da terra será tão sofrido quanto o parto da mulher. Você sofrerá para trabalhar durante toda a sua vida. A terra produzirá espinhos e mato, e para você será penoso conseguir alimento. Você vai plantar, regar e colher, vai suar na lavoura, de manhã cedo até bem tarde. Até que você volte para a terra morto e enterrado, você começou como pó, e como pó também acabará. O homem conhecido como Adão deu o nome de Eva à sua esposa, porque ela foi a mãe de todos os que vivem. O Eterno fez roupa de couro para que Adão e sua mulher vestissem. Depois, né, que eles tiveram a revelação, Deus fez roupa de couro para eles. E o Eterno disse: o homem tornou-se como um de nós, capaz de conhecer todas as coisas, tanto bem quanto mal. E agora, e se ele comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre? Nunca. Isso não pode acontecer. Por isso o Eterno o expulsou do jardim do Éden e mandou-os trabalhar na terra, a mesma que eles haviam sido feitos. Ele os tirou do jardim e deixou um anjo querubim de guarda do lado leste e uma espada de fogo, se movendo de um lado para o outro, guardando o caminho que leva à árvore da vida. 4.
Então deitou-se com a sua esposa Eva. Ela engravidou e teve Caim e disse: tive o homem com a ajuda de Deus. Ela teve outro filho, Abel. Ele era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Caim apresentou ao Eterno uma oferta tirada da sua produção agrícola. Abel também apresentou uma oferta, mas tirou-a dos primeiros animais nascidos em seu rebanho, carne de primeira qualidade. O Eterno gostou de Abel e de sua oferta, mas Caim e a oferta que ele havia trazido não foram aprovados por Deus. Com isso, Caim ficou indignado e irritado. Mas o Eterno disse a Caim: por que toda essa indignação? Por que você está irritado? Faz parte de um processo de imaturidade quando você não se deixa repreender. Quando você se ira, quando você se sente injustiçado, quando você quer vingança. Porque alguém que te ama e é teu superior te repreende, te disciplina. E a gente vê esse comportamento em Caim. Aí ele ainda fala: se você agir de maneira correta, será aceito. Mas se não agir direito, o pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo. Deus deu todas as maneiras ali para Caim se corrigir, para Caim se consertar. E aí ele continua: está bem perto e pode agarrá-lo, mas você é quem deve dominar o pecado. Deus te dá a direção, Deus te dá a ordem, Deus te guia, mas quem deve obedecer, quem deve ir para o caminho que Deus te direcionou, quem deve dizer não para o pecado, somos nós. Deus não nos impede de sermos colocados em situações assim. Somos nós, a nossa decisão de não sermos egoístas, né, de não procurar os nossos próprios interesses, de ser uma pessoa mais parecida com Cristo. Essa é a nossa parte do negócio. Caim discute com Abel numa ocasião em que estavam no campo. Caim partiu para cima do irmão e o matou. Outra história triste, né? Então o Eterno disse a Caim: onde está o seu irmão Abel? Caim respondeu: como posso saber? Por acaso eu sou babá do meu irmão? Gente, que petulância, né? Menino, se eu pegar... Nossa! Por acaso eu sou babá do meu irmão? O Eterno disse: veja o que você fez. A voz do sangue do seu irmão está chamando a mim da terra. Daqui por diante, você não vai tirar nada da terra, a não ser maldição. Você será levado desta terra que se abriu para receber o sangue do seu irmão assassinado. Você vai cultivar a terra, mas ela não irá mais produzir como deveria. Você será um sem-teto a vaguear pela terra. Então Caim disse ao Eterno: esse castigo é demais para mim, não posso aguentar. Estás me mandando embora desta terra e nunca mais poderei olhar para ti. Virei um sem-teto, um andarilho, e quem me encontrar vai me matar. O Eterno disse: não. Qualquer um que matar Caim será punido 7 vezes mais. O Eterno pôs um sinal em Caim para protegê-lo. Assim, quem o encontrasse não tentaria matá-lo. Caim retirou-se da presença do Eterno e saiu para o lado leste do Éden, vagando pelo mundo. Caim deitou-se com a sua esposa. Ela engravidou e teve Enoque. Então Caim construiu uma cidade e chamou-a Enoque, em homenagem ao filho. Enoque foi para Irade, Irade foi para Meujael, Meujael foi para Metusael, Metusael foi para Lameque. Foi pai. Lameque casou com 2 mulheres, Ada e Zilá. Ada deu à luz a Jabal, antepassado de todos os que moram em tendas e criam gado. Ele tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os que tocam lira e flauta. Zilá deu à luz Tubal-Caim, que se tornou fabricante de ferramentas de ferro e bronze. A irmã dele chamava-se Naamá. Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá: ouçam-me, vocês 2, esposas de Lameque, escutem o que eu vou dizer. Matei um homem que me feriu, um jovem que me atacou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 77. Adão deitou-se outra vez com sua esposa. Ela teve um filho que se chamou Sete. Então disse: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, que Caim matou. E Sete teve um filho que se chamou Enos. Foi nessa época que as pessoas começaram a orar e prestar culto ao Eterno. Vocês prestaram atenção que passou todas essas pessoas, todo esse tempo, e eles não oravam, não prestavam culto ao Eterno? Minha gente, é isso. A gente é muito resistente. A gente é muito resistente em obedecer e andar correto. A gente é muito resistente em fazer aquilo que agrada o coração de Deus, né? Meu pai. Parei por aqui, tá?
Amanhã a gente volta em Gênesis 5, que vai falar sobre a árvore genealógica da raça humana e assim por diante. Se você pode continuar ouvindo a palavra aí pela Bíblia Falada, no Spotify, no YouTube, se você colocar Gênesis lá vai aparecer várias pessoas falando acerca do capítulo, que é muito edificante. E se você não conseguir, amanhã estaremos juntos para Gênesis 5 e até a hora que for possível e até o capítulo que for possível. Espero que você tenha compreendido. Os seus desejos são para serem submetidos aos mandamentos, à vontade divina, para que você não se perca como se perdeu aí, né? Adão, Eva, Caim e todos os outros que você sabe, que está descrito na Bíblia, que por amarem muito os prazeres deste mundo, acabaram errando, falhando, né? Então, que nós possamos ser inteligentes e aprender, aliás, inteligente para aprender com o erro dos outros e sábio para que a gente não caia no nosso próprio entendimento. Não é verdade? Beijos! Que Deus abençoe.